E aí, disse, olha assim, eu não tenho como estabelecer a igreja, não tenho dinheiro, não tenho ponto, não tenho dinheiro para pagar aluguel, não tenho dinheiro para comprar cadeira, não tenho nada. Só tenho o chamado, é a mesma coisa de Abraão. Meu Só Deus. tenho um chamado. Nessa última semana, descendo do monte, disse, olha, eu vou passar aqui pela Bela Vista para ver se eu acho algum lugar. Tinha uma garagem, uma garagem de mais ou menos 3x8, o tamanho dela. Me lembro como hoje, aluguel R$100. Eu disse, olha, você me aguarda até amanhã que eu vou orar. E conversando com minha sogra, ela disse, olha, tal, encontrei um ponto lá na Bela Vista e o aluguel é R$100. Quando eu fechei a boca, ela disse, olha, pode fechar 3 meses de aluguel que eu vou pagar 3 meses de Glória a aluguel. Deus. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode contar o seu milagre. Bem-vindos ao seu Pod Cristão. Aqui você pode contar o seu milagre. Estou ainda aqui no Brasil, na minha cidade natal, Jaguaquara, Bahia, Brasil. Muito feliz de verdade por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, pelas maravilhas que o Senhor tem efetuado na minha vida e na vida de muitas pessoas. Obrigado a você que tem nos acompanhado desde aqui, né, ao Brasil. E só posso dizer a Deus, agradecê-lo por tudo que Ele tem feito e agradecer também a você que tem nos acompanhado. Queridos, estou mais uma vez com mais um convidado natural daqui, nato, nascido em Jaguaquara, Bahia. Estou com a presença do pastor Gilvac Miranda. Como já disse, ele é natural de Jaguaquara, Bahia, como eu. E ele é filho do senhor Hélio Miranda e da dona Maria de Lourdes. Ele é casado com Indiara Miranda e eles são pais da menina, com certeza linda princesa do Senhor, Ana Beatriz. O pastor, ele pastoreia a igreja Batista Betel, que fica aqui em Jaguaquara, no bairro da Bela Vista. Aqui está o nosso amado pastor e a gente já pode ver aí, com certeza vocês já estão vendo, o pastor Gilvac. Amém. E pastor, bem-vindo aqui a esse podcast e sei que Deus vai fazer grandes coisas através do que o Senhor tem para contar aqui nesse podcast. Amém. Queridos, graça, paz e misericórdia sobre a tua vida, a tua família, em especial a nossa irmã Rosana, que vem fazendo esse trabalho, impactando vidas por intermédio das redes sociais. E eu tenho certeza que esse bate-papo, esse contar da experiência do que Deus tem feito em nossas vidas, certamente vai acrescentar a sua fé. Tenha certeza disso. Fique coladinho aí conosco e vamos para frente falar do que Jesus tem feito aqui em minha vida, na minha família, na Betel e também em Jaguaquara. Amém. Glórias a Deus. Fica aí conosco, não saiam aqui desse vídeo, fique até o final, porque grandes coisas Deus tem para derramar aqui hoje sobre nós. Pastor Gilvac, primeira pergunta, como eu digo, pergunta, gancho, Gênesis da vida. Como foi o pastor Gilvac na infância? Servos de Deus, olha, o conhecer o Gilvac hoje, né, fica alguns questionamentos do passado e que bom ter esse espaço para contar um pouco da nossa infância e do que Deus tem feito. O Gilvac criança é um Gilvac arteiro, como nós falamos aqui no Nordeste. Sou filho de pais separados, né, mas tive a minha infância com minha mãe. Tive a minha infância com minha mãe lá no entroncamento, que é distrito aqui de Jaguaquara. E uma infância, pés descalços, bola na rua, campinho de futebol, pedra na cabeça de gente, tomando pedra também na cabeça. Uma infância realmente típica do Nordeste. Pés descalços, mas uma infância muito, muito, muito intensa. Aos 12, como meu pai tem comércio aqui na cidade, por falta de oportunidade de emprego em entroncamento, então eu vim para Jaguaquara aos 12 para trabalhar e dar continuidade aos estudos. E aí desenvolvemos aqui, aí ficamos no Pio e
chegou a juventude. Então, o evangelho chega na minha vida aos 17. Então, até os 17 anos, apesar de uma pouca idade, mas curtindo muitas coisas, graças a Deus não cheguei ao ponto de me envolver com drogas ilícitas, mas também uma juventude de muito álcool, muita prostituição. Mas aos 17, o Senhor me encontrou. Glória a Deus. E aí agora fica aquela pergunta, como, né? Como, pastor? Como o Senhor me encontrou? Eu sempre conto essa experiência lá na Betel, a igreja que sou pastor, dizendo o seguinte: tenho um amigo chamado Charles. Hoje ele é presbítero na igreja Caminho das Árvores, em Salvador, né? E nós estudávamos, e um certo dia nós acordamos de irmos à igreja Batista Nova Esperança. E aí estudávamos no Pio à noite, e aí uma quarta-feira nós combinamos, jovens, né, de 17 anos, vamos à Nova Esperança arrumar uma paquera. E aí queimamos os últimos períodos, as últimas aulas, e fomos para a Nova Esperança. Na época tinha um círculo de oração muito intenso em nossa cidade, e era famoso, né? O círculo de oração da Nova Esperança, com Palmira, Leonor, Jacira. Na época, pastor Isaac Santos, que foi o pastor que me consagrou. E aí, em uma quarta-feira, 7 de novembro de 1997, em uma quarta-feira, fomos a esse culto. A primeira vez que entrei em uma igreja evangélica, procurando namorada, com esse amigo Charles, que também é filho aqui de Jauaquara. E nesse dia eu entrei em busca de uma namorada e saí casado com Jesus. Aleluia! E aí, contando um pouco desse dia, o pastor Isaac ministrou a palavra. Foi a primeira vez que eu ouvi a mensagem da cruz. O pastor Isaac prega de uma maneira muito intensa. E aí, após a pregação, se fez o círculo, né? Aquela dezenas de pessoas ali na igreja, de mãos dadas. E o pastor Isaac tocando sua guitarra e louvando ao Senhor. E aí, de repente, ao final do culto, o pastor Isaac fez o apelo. E aí, quando eu percebi, eu já estava lá na frente. Meu Deus. Fazendo a minha aliança com Cristo. Eu confesso que a partir do momento que eu entrei na igreja, eu esqueci de Charles, esqueci de pensamento de namorado. O evangelho foi adentrando. E quando foi feito o apelo, eu já estava lá na frente. E para minha surpresa, quando o pastor Isaac vai perguntando, mas alguém quer aceitar o Senhor, tal, e outras pessoas vindo. De repente, quando eu abro os olhos, Charles também estava do meu lado, meu amigo Charles. E aí, nesse dia, tanto eu quanto ele e outras pessoas fizeram aliança com Cristo. E aí estamos nesse caminho da fé, Glória já há a esses Deus. anos. Mas sempre tem os percalços da vida, né? Isso foi em 97, 7 dos 11 de 97, quando foi no dia 27 dos 12 de 97, do mesmo ano, eu me batizei. E aí foi algo muito intenso. Fiquei na igreja, acho que quase 2 anos. Mas aí, as paixões da mocidade, fui envolvido, engodado pelas paixões da mocidade e fui levado. Acabei me afastando. E aí, nesse período que eu me afastei, aí se cumpriu aquilo que a Bíblia diz, né? Que espíritos malignos se apoderam mais ainda da vida da pessoa. E foi um tempo mais difícil. Mais bebida, mais prostituição, alguns conflitos também dentro da família. E me afastei dos caminhos do Senhor. O ano eu não vou lembrar, realmente eu não lembro. E aí, nesse período que eu fiquei afastado, as irmãs, me lembro como hoje, isso eu lembro, me lembro como hoje. Um certo dia, aqui na Rua do Ceasa, que é conhecida em nossa cidade, eu encontrei com a irmã Zoraide, Palmira e Leonor, vindo do círculo de oração pela manhã, pela tarde, ao final do círculo de oração. E elas vindo ao meu encontro, elas foram para falar, eu já sei, se eu morrer agora eu vou para o inferno, não precisa ninguém me dizer nada, do jeito que eu estou, eu vou para o inferno. Mas orem por mim, irmãs que têm o meu carinho, o meu respeito.
E eu tenho certeza que elas ficaram em intercessão. Nesse período que eu saí da igreja, o pastor Isaac, que foi o pastor da minha conversão, ele deixou o pastoreio, o pastor Alessio assumiu, e aí nesse início do ministério do pastor Alessio foi o período que eu estava afastado. E uma certa vez nós combinamos, eu, um amigo chamado Barreto, Cristonei, e um outro amigo agora que me fugiu a memória, mas em especial esses dois. Me lembro de Barreto porque o carro era dele, Cristonei, um amigo do peito que tem, mora aqui nas Malvinas. Nós combinamos no final de semana irmos a uma festa em Santa Inês. Se eu não me engano, a festa a festa do Largo, se eu não me engano é essa festa. E aí combinamos de ir para essa festa, passarmos a noite. Nós fomos no sábado, saímos aqui sábado ao entardecer, nós ficaríamos na festa e na madrugada nós íamos para Guaibi, né, passar o domingo lá. E aí pegamos o carro, já saímos daqui, bebendo daqui, chegamos em Santo Inês, passamos a noite. Quando foi ao amanhecer, nós fomos para Iguaibi. Aí pegamos a estrada, esses jovens aí embriagados, um Voyage preto. Aí fomos para Guaibi. Nisso, o Barreto, que estava dirigindo, perdeu o controle do carro e acabamos capotando esse carro e foi um acidente muito, muito, muito terrível, mas para a glória do Senhor, o livramento de Deus, o Senhor nos livrou desse acidente. Quando saímos de dentro do carro, percebemos que estávamos ilesos, olhamos para o veículo totalmente destruído, ilesos, e ali naquele dia eu percebi que Satanás queria me matar, então ali mesmo eu fiz a minha aliança com Cristo. Então, fui para o acostamento, fiz a minha aliança com o Senhor, a minha reconciliação com Deus e disse: olha, Senhor, chegando a Jaguaquara, no próximo culto, eu vou à minha igreja confirmar a minha aliança, porque eu já saí daquele acidente crente. Tenho convicção disso. Nós acionamos o patrão do Barreto na época, se eu não me engano, o irmão Dácio Barreto, que é um empresário aqui da nossa cidade. Ele mandou buscar o carro, e quando o carro passou aqui no centro, pelo estado que ficou o carro, todos estavam nos dando como mortos. Mas o Senhor nos livrou, para a glória do Senhor. No culto seguinte, eu voltei à Nova Esperança, na época agora já pastoreada pelo pastor Alessio. Eu confirmei a minha aliança que fiz lá na BR, e começamos agora a caminhada ministerial com o pastor Alessio, agora de fato sendo o meu pastor. Aí isso eu estou com 18 para 19 anos, quase 19. E aí me firmei, graças a Deus, estamos firmes. Glória a Deus. Até hoje, servindo ao Senhor. Glória tendo a certeza que o Senhor nos deu o livramento e tem conduzido os nossos passos. E aqui estamos. Glória a Deus. Esse é um pouco da minha parte de infância, juventude. E aí, a partir de então, eu me lembro também que o pastor Alessio, eu fiquei... Aí foram um ano muito intenso. Nós tínhamos uma juventude de oração. Olhe, para os meus amigos da Nova Esperança, que certamente também ouvirão, se me falhar a memória, vocês me conhecem, sabem que eu não tenho memória boa. Mas eu me lembro do nome de alguns. Se faltar o seu, me perdoe, em nome de Jesus. Olha, nós tínhamos um grupo de jovens muito intenso na Nova Esperança. Eu, Moacir, Daniel Mendes, Daniel Caldas, Dejan, Gevaldo, Jefinho da Paz, Jefinho da Paz e Kilson Pinheiro. Eu me lembro desses de uma maneira muito intensa. Todos jovens, vindo de um momento muito difícil na vida, e nos firmamos e fizemos realmente um pacto de compromisso com o Senhor. E nós buscávamos muito a Deus, a ponto, um episódio interessante aqui, terminava o culto, nós não íamos para casa, nós descíamos para o porão da igreja para orar. E aí nós orávamos e realmente, para aqueles que me conhecem hoje, acham que eu sou um batista tradicional. Irmão,
eu tenho a renovação no sangue. E era muito intenso o movimento reformado em nossas vidas, colocar dessa maneira. E nós orávamos muito, a ponto de uma certa madrugada, algum vizinho disse, olha, tá tendo alguma coisa aqui na igreja, ou estão arrombando, tá tendo uma zoada aqui no porão da igreja. E quando nós estávamos lá, a PM chegou na porta da igreja. Vocês. A PM veio nos visitar. O que está acontecendo aqui? E aí, quando abrimos o porão, a PM, não, porque recebeu uma denúncia aqui e tal, algum movimento, não é nada, é só os jovens orando. Os jovens no avivamento. No avivamento. E aí foi a juventude intensa, um ano muito intenso, batismo com o Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus em nossas vidas, muito comprometido com o Senhor, a ponto de terem finais de semana de que nós dormíamos na igreja. Então a igreja tinha uma estrutura no porão, então nós ficávamos lá. Então enquanto os outros iam para casa, nós queríamos ficar na igreja. E também eu confesso que nessa época, como eu tinha alguns conflitos familiares, a igreja também, essa estrutura era uma válvula de escape, um refúgio. Eu queria estar ali. E aí foi um ano intenso, um ano muito intenso. E aí Jeová aqui está finalizando os 18 anos, mais ou menos, indo para 19. Nesse período, o pastor Alessio, a quem eu mando um abraço, eu sempre digo para ele quando encontro, é o meu Gamaliel, tudo que sou ministerialmente como pastor, eu devo ao pastor Alessio, porque quem me informou. O pastor Isaac foi o pastor da minha conversão, mas eu não convivi muito com o pastor Isaac, que assim que eu cheguei, ele saiu da Nova Esperança. E aí o pastor Alessio foi realmente o meu Gamaliel. E aí com um ano na igreja, o departamento da juventude, na época a mocidade que se chamava, a mocidade estava sem liderança e o pastor Alessio quis me colocar na liderança dos jovens. Pelo fato de a minha vida pregressa, muito intensa, o pessoal conhecia a vida pecaminosa, então ainda ficaram com a resistência, pastor, espera mais um pouco, deixa amadurecer mais, vamos ver se o homem vai ficar, da última vez ele veio e saiu. Mas o pastor Alessio, ele comprou, e isso eu acredito que foi a inspiração do Espírito ao coração dele, e o pastor Alessio disse, não, eu tenho certeza de um chamado de Deus na vida dele, eu vou colocá-lo como líder dos jovens. E aí o pastor Alessio me colocou para liderar os jovens. Na época os jovens tinham aproximadamente 10 a 15 jovens e começamos a fazer um trabalho com essa juventude. Na época nós trocamos esse nome de mocidade para Jeová, de Unijovem Jeová Nissi. Interessante que após mais de 20 anos dessa juventude, esses dias, tem uns 2 anos, o pessoal achou uma blusa dessa época da farda Unijovem Jeová Nissi, postou na rede social, foi uma febre, foi um momento muito bom de recordação. E aí fizemos um trabalho com a juventude da Nova Esperança e também um trabalho intenso. Trabalhei com os jovens 1 ano e 6 meses, meu Deus, deixa eu puxar na memória aqui. Trabalhei com jovens quase 2 anos. Os jovens cresceram, nós tivemos 65 jovens. De 15 para 65. Buscando ao Senhor, um evangelismo intenso aqui na cidade, na Rua da Lagoa, Palmeira, onde você pensar nessa cidade, os jovens da Nova Esperança na época, iniciozinho ali de 2000, nós evangelizávamos. E era um tempo de evangelismo muito intenso, de você tanto ver a manifestação de Deus de uma maneira assim totalmente perceptível, quanto também ver a manifestação maligna na vida das pessoas. E aí fizemos esse trabalho com os jovens, para a glória do Senhor, cresceu, a igreja também abraçou a ideia. E quando foi com 20 anos, o pastor Alessio me confiou a congregação da Igreja Batista Nova Esperança na Bela Vista. E aí eu fui liderar na Bela Vista, lá a Igreja Batista Nova Esperança. Mas quero abrir uma gaveta agora
que não vem do ministério, para falar dela nesse período dos 20. Que aí é quando a minha esposa chega na minha vida, né? A irmã Indiara, conhecida pelos mais próximos por Dinha, mas se ela souber e vai ver que eu chamei de Dinha, ela não vai gostar. O meu grande amor, Mirandinha. Nesse período que eu retorno para Cristo, ou melhor dizendo, logo a primeira vez que eu me converti, Indiara me viu, né, em algum momento aqui no comércio. Ela olhou para mim e eu fui no comércio e realmente não lembro desse dia com ela. Mas ela disse que naquele dia o coração bateu forte, né? E sinalizando. E aí nós tivemos uma paquera. Aí quando eu me afastei, justamente por conta disso, de mulher demais na vida do homem, dá errado, é pecado, prostituição, acabei me afastando. Ela firme, eu me afastei. E aí nesse período que eu estou afastado, eu tinha uma convicção: olha, foi uma paquera, mas eu vou me casar com a filha de Zequinha, que é como meu sogro era conhecido aqui em Jauaquara, Zequinha da Casa Nayara. E me afastando, eu sempre ia até ela, né, para ver se reconciliávamos. E ela disse: não, enquanto você não voltar para Jesus, a gente não vai ter nada. Ela trabalhava na loja de imóveis aqui na cidade. E sempre eu ia lá e ela sempre firme: enquanto você não voltar para Jesus, a gente não namora. Posicionada. Então, abrir numa gaveta, quero dizer para você que está aí do outro lado, jovem, já tem alguém no seu coração, mas de repente essa pessoa está afastada dos caminhos do Senhor. Espere em Deus. Tenha a convicção da irmã Dinha. Ore e seja firme. Enquanto você não se consertar, não tenha nada. Porque um relacionamento com pensamentos diferentes, um na igreja, outro fora, um farriando e outro se santificando, vai dar errado. Então, não insista. Se coloque em oração e busque em Deus, que essa pessoa vai reconciliar. E quando reconciliar, você senta e bate um papo. Se for de Deus, dá certo. Comigo deu certo. Fechando essa gaveta, e dando continuidade com a história do meu relacionamento, quando eu volto para Cristo, aí eu vou logo atrás de Dinha, né? Reconciliar, se firme primeiro, depois nós conversamos. E aí nisso me firmei, estabelecemos um namoro. Ela me ajudou a liderar esses jovens da Javanici, liderou comigo. E nesse período, com 22 anos, nos casamos, né, dia 27/12 de 2003. 27/12 de 2003 nos casamos. Planejamos a paternidade, a primeira barriga, com 3 anos. Nesse período do casamento, logo após, o pastor Alessio nos transferiu para Bela Vista. Então, Indiara começou um trabalho comigo na juventude, foi liderar comigo na Nova Esperança da Bela Vista. Isso eu tinha 22 anos e ela 23. E lá o pastor Alessio me deu muita confiança, cresci muito. O pastor Alessio, um pastoreio muito intenso, de realmente extrair o seu potencial. O pastor Alessio tem essa habilidade, muitas vezes as pessoas não entendem, mas eu entendo isso. O pastor Alessio ele foi chamado para formar pastores também. Então ele conseguiu extrair de mim tudo que eu tinha para dar. Tanto é que fiquei liderando a Igreja Batista Nova Esperança na Bela Vista. Na época a igreja era ao lado da casa de Palmira. Nós começamos o trabalho lá, já tinha essa congregação lá. Quando eu assumi, tinha também aproximadamente 20 pessoas, um lugar pequeno, era do lado da casa de Palmira. E fizemos um trabalho de evangelismo e a igreja foi crescendo. Já tinha um terreno, que é onde o templo é construído hoje. Nós limpamos esse terreno, uma atitude de fé, eu, o diácono Edvan, que hoje
é dirigente lá da Nova Esperança, na Bela Vista. Limpamos esse terreno, eu disse, olha pastor, a igreja está crescendo, a gente tem que construir. Tem que construir. Em resumo, o pastor Alessio abraçou a ideia, a igreja cresceu, construímos o templo da Igreja Batista Nova Esperança, nesse período de 10 anos que ficamos lá. E nós estamos em 2025. 2025. Quando foi 2025, 2015. Quando foi em 2015, 2014 para 2015, finalzinho de 2014, em dezembro, eu estava completando 10 anos liderando a Nova Esperança. O que eu planejava, Rosana, para o meu ministério era... Eu fui pastoreado pelo pastor Alessio 13 para 14 anos. Eu sou filho da Nova Esperança e o meu plano de carreira ministerial, o pastor Alessio foi quem me separou para o ministério, me separou para evangelista, me tirou do trabalho e tal. E então o que estava na minha cabeça era seguir carreira ministerial com o pastor Alessio na Nova Esperança, igrejas em outras cidades. Eu disse, olha, o pastor Alessio, quando me tirar aqui da Bela Vista, vai me colocar em outra igreja, vai me mandar para outra cidade, mas eu passei 13 para 14 anos com o pastor Alessio, nunca pensei em sair da Nova Esperança. Sabe o que é nunca? Nunca tive uma conversa com ninguém em saída, nunca conversei com minha esposa de um dia sair, nunca cogitei essa possibilidade. Estava tudo planejado para seguir na Nova Esperança. Mas aí quando foi em dezembro de 2014, finalzinho da primeira quinzena de 2014, de dezembro, o Senhor falou ao meu coração que era um tempo de começar algo novo. No primeiro momento eu pensei, algo novo, olha, o Senhor vai me levar para fora, o Senhor vai me mandar para outra cidade. E eu fiz um propósito com Deus. Nessa época, minha filha, abrindo a gaveta aqui para falar de Bia, Ana Beatriz Miranda, conhecida por Ana Bia, ou Bia. Nesse período, que antes da minha saída da Nova Esperança, minha esposa engravidou a primeira vez e perdeu, né? Mas tem uma história interessante, me lembra onde eu perdi, olha, me lembre finalzinho do Ministério da Nova Esperança, para retornarmos daí. Mas quero abrir essa gaveta do nascimento de Bia. É uma experiência importante para acrescentar a sua fé do outro lado. Aí você que pensa, deseja em ter um filho, uma filha. Certo dia nós passávamos aqui na calçada do irmão Vaz. Eu e Dinha passávamos ali de mãos dadas. E tinha uma empresa aqui em Jauaquara chamada Lidercolo. E tinha um banner de uma menina chamada Ana Beatriz, que era filha de um dos donos, né? Filha de um dos donos. Aí tinha um banner dessa menina, bebezinha, uma menina linda, olhos azuis, branquinha, tal. O perfil da família, assim, um banner bem grande na frente da loja. Ana Beatriz. Aí aquele banner nos impactou. E aí, na hora, eu olhei para minha esposa assim e disse, filha, nós já tínhamos combinado que teríamos só uma filha. Já estávamos com isso no coração. Eu disse, olha, o nome da nossa filha vai ser Ana Beatriz. E na hora confirmou. Foi de imediato. O dia fechou. Ana Beatriz. Aí, como eu disse, isso já acordado. Os 3 anos que pensávamos pela paternidade foi chegando. Outros planos foram aparecendo. E nós fomos protelando Ana Beatriz. Mas sempre quando alguém perguntava, aquele jovem casal, 22 anos, 23, 24, 25, aí ambiente de igreja, quando é que vai ter filho? Cadê Ana Beatriz? E aí virou esse burburinho no meio da igreja, né? E Ana Beatriz não vai chegar, não? Cadê Ana Beatriz? Ana Beatriz. E realmente nós tínhamos tanta fé que seria menina, e o nome era Ana Beatriz, que ficou estabelecido na igreja, antes da gestação, Ana Beatriz. E após 10 anos de casamento, veio a primeira gestação de Dinha, infelizmente ela perdeu. Aí passou resguardo, após 1 ano, ela engravidou novamente, e aí veio Ana Beatriz. Nunca duvidei.
antes é ultrassom que fala, né? Você quer a mulher ultrassom que Sim, fala é para ver o ultrassom, sexo? sim. Antes da ultrassom, é Ana Beatriz, é menina. Meu Deus. É menina. Nunca cogitamos um outro nome. Nome que geralmente os pais são assim, Sim, né? sim, sim. Se Escolhe não o for, nome, né? escolhe o nome de menino e uma E de menina, né? menina. Porque vai que nós nunca cogitamos um segundo nome. É Ana Beatriz, ponto. Fomos fazer a ultrassom, chegou lá, confirmado. Menina, aquilo que já sabíamos. Então, quero dizer para você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo, tenha fé. A Bíblia diz que o Senhor concede o desejo do teu coração. Amém. Eu, juntamente com minha esposa, nós desejamos Ana Beatriz, uma menina, e eu sempre digo isso para ela. Minha filha é exatamente da maneira Meu Deus. que eu sonhei, que planejei com a minha esposa. Tenho os meus trejeitos, ela tem 50% do pai e 50% da mãe. Em algum momento ela é intensa, que nem o pai, em outro momento ela é meiga, que nem a mãe. Meu Deus. Então é exatamente como sonhamos, e aí Bia já está agora, terça-feira, completa 12 anos, e tem sido uma bênção Que bênção. para as nossas vidas. Voltando, né? A saída do A saída, ministério isso. Pra não perder essa linha. Rosana, você me ajude. ajuda. Senão Tô atenta, eu me perco. amiga. Fique atenta. Voltando à linha ministerial e fechando essa gaveta aí da paternidade, então em dezembro, finalzinho da primeira quinzena de dezembro de 2014, o Senhor ministrou ao meu coração. Estou te tirando da Nova Esperança. Aquilo foi um baque para mim. Eu disse, meu Senhor. Não conversei com ninguém. Cheguei para minha esposa e disse, filha, o Senhor está ministrando ao meu coração que nós vamos sair da Nova Esperança. Aí eu disse para ela, eu acho que vai aparecer alguma proposta e nós vamos embora. E aí, olha, como uma decisão que vai mudar a nossa vida, filha recém-nascida, Bia estava com um ano e alguns meses. Filha recém-nascida, já vivíamos, éramos mantidos pela Nova Esperança, né? Minha esposa trabalhava, mas éramos mantidos pela Nova Esperança. Financeiramente, já vivia do ministério. Disse, olha, então vamos orar. Eu fiz um propósito com o Senhor. Disse, olha, pai, eu preciso de 8 sonhos. E nesses 8 sonhos o Senhor vai mostrar para mim o que é que vai acontecer com o meu futuro. Pronto. Oramos. E aí eu fiz um propósito de oração e monte. Você que gosta de monte, continue indo, né? Subi ao monte 8 dias. 8 dias no monte, 8 sonhos. Em cada sonho, Deus ia me mostrando as decisões que eu ia ter que tomar. Tá. Cada sonho, uma decisão. Cada sonho, uma decisão. Ao fim dos 8 dias do meu propósito com o Senhor, eu fui conversar com o pastor Alessio. Ninguém sabia, só eu e minha esposa. Disse, pastor, tenho algo para lhe contar. Pastor Alessio, eu lhe amo. O senhor sabe que eu lhe amo. O Senhor está me conduzindo para um novo momento e eu estou saindo da Nova Esperança. Já fui convicto e disse, olha, não tem nada que o senhor diga me faça ficar, porque eu realmente tenho certeza que Deus de está chamando, do que Deus está mandando eu fazer. Ainda não sei o que é que Deus, em que direção Deus vai me conduzir. Aí disse para ele, olha, eu não sei se Deus vai continuar me estabelecendo aqui em Jauaquara ou se vai me levar para uma outra cidade. Mas a decisão de hoje é que eu estou na Nova Esperança até o culto da virada, 31 de dezembro. Conversamos. Isso vai ser, então, aproximadamente aí pro dia... Eu conversei com o pastor Alessio dia 24 para 25, justamente para não ter aquele burburinho na cidade pequena, todo mundo conhecido. E aí, quando o pastor Alessio conversou com a igreja, foi aquele choque. Imagina. Eu sempre fui muito ligado ao pastor Alessio e foi aquele choque. Como é que Juvac vai sair da Nova Esperança? Rosana, eu me converti na Nova Esperança, me reconciliei na Nova Esperança,
casei na Nova namorei, casei, namorei, noivei, casei na Nova Esperança. Minha filha foi apresentada na Nova Esperança. Meu plano de vida era dar continuidade na Nova Esperança. E a igreja sabia disso. Eu sempre fui muito intenso no meu trabalho do Senhor. Então, quando a igreja soube, Jeová, que está saindo da Nova Esperança, foi um baque. Tanto para a igreja, quanto para a comunidade evangélica na cidade, que ninguém esperava aquilo. Essa decisão. Mas convicto do que Deus tinha feito, eu me coloquei em oração e disse assim, o Senhor tem que mostrar o que é que eu vou fazer. Eu estou na Nova Esperança, eu tinha 31. Aí, nesses últimos dias do ano, eu fiz um voto com Deus. Olha, Senhor, se for para permanecer em Jauaquara, o Senhor vai abrir as portas para estabelecer a igreja. Eu não tenho como. Financeiramente, não tinha como estabelecer a igreja. E aí eu fiz um voto com o Senhor. Das duas coisas, uma. Antes do dia 1º, ou a igreja se estabelece em Jauaquara, ou o Senhor vai me levar para uma outra cidade. Das duas coisas, uma. Nessa época eu era consagrado evangelista na Nova Esperança. E quando foi na última semana do mês de dezembro, já o quebra-cabeça começou a montar. O Senhor começou a ministrar o meu coração para ficar em Jauaquara. E aí, disse, olha assim, eu não tenho como estabelecer a igreja, não tenho dinheiro, não tenho ponto, não tenho dinheiro para pagar aluguel, não tenho dinheiro para comprar cadeira, não tenho nada. Só tenho o chamado, é a mesma coisa de Abraão. Só tenho um chamado. Nessa última semana, descendo do monte, disse, olha, eu vou passar aqui pela Bela Vista para ver se eu acho algum lugar. Aí passei em uma rua, tinha uma garagem, uma garagem de mais ou menos 3x8, o tamanho dela, 3x8. Passei, bati, olha essa garagem aqui, não é para alugar. Me lembro como hoje, aluguel R$100. Eu disse, olha, eu tenho interesse, mas eu lhe dou uma resposta amanhã. Uma pessoa conhecida aqui em nossa cidade, o irmão Baia, como é conhecido aqui, mototaxista. Interessante que na sequência, a filha de Baia e a esposa de Baia hoje são minhas ovelhas, se converteram comigo. A igreja começou na garagem da casa de Eva e da irmã Nita. E aí eu não tinha o dinheiro e disse, olha, você me aguarda até amanhã que eu vou orar. Aí desci orando, olha, Senhor, está em tuas mãos. Se o Senhor estiver no negócio, o Senhor vai entrar com a providência. Aí as pessoas já sabiam que estavam saindo. Aí conversando com minha sogra, ela disse, eu disse, olha, tal, encontrei um ponto lá na Bela Vista e o aluguel é R$100. Quando eu fechei a boca, ela disse, olha, pode fechar 3 meses de aluguel que eu vou pagar 3 meses de aluguel. Deus. Pronto, isso antes do dia 31. Então, 3 meses de aluguel garantido. Eu tomei uma atitude de fé, fui em Jiquié, comprei um microfone. Pastor Jorge Maciel me emprestou uma caixa. Pastor Jair Pontes me emprestou uma caixa e uma mesinha. Eu agora realmente não vou lembrar. Eu não me recordo se comprei ou se alguém me doou essas cadeiras. Essa informação não lembro. Como eu disse, não é tudo que lembro. Alguém ou compramos, não me lembro por certo. Sei que adquirimos 20 cadeiras. Me lembro como hoje. Então, 20 cadeiras, um microfone, caixinha emprestada, 3 meses de aluguel pago, um tapete bege no chão, uma pecinha do lado, piso de cimento, um portão muito simples na frente. Eu mandei abrir o letreiro. E aí eu vou lhe falar a respeito desse letreiro. Quando estava tudo engatilhado, na última semana, fui ter a última conversa com o pastor Alessio. Disse, olha, pastor, dia 31 é o meu último culto aqui. Logo na sequência eu estabeleço a Igreja Batista Betel, em Jauaquara. Ele disse, amém, irmão. Disse, olha, me deu orientações, né? Olha, se você quiser ser bem sucedido, seu caminho é assim, 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 assim. Você sabe qual é o caminho do ministério, não fique distante e tal.
Antes do dia 31, já com isso tudo pronto, aí veio um outro acontecimento, né? Mas eu já estava convicto do pastorear em Jauaquara. Aí chegou um convite para ir pastorear em uma outra cidade. Aí chegou um convite para pastorear em uma outra cidade, uma igreja já estabelecida, grande, com prebenda estabelecida, casa pastoral, água, luz, aluguel. E aí chegou essa proposta para ir para outra cidade. Ouvimos a proposta, sentei com minha esposa e disse: filha, a gente não vai. Eu tenho certeza do que Deus está mandando a gente fazer. Só precisa agora do nome da igreja. E aí fui para o monte orar e tal. Aí em sonho o Senhor me deu o nome da igreja. Igreja Batista Betel. E aí recusei esse convite, porque tinha certeza do que Deus estava mandando fazer. Aí fiquei na Nova Esperança até o dia 31. Quando foi no dia 4 de janeiro de 2015, estabelecemos a Igreja Batista Betel em Jauaquara. E aí vamos avançando. Dando início nessa garagem, como disse, 3x8, piso de cimento, cultos quarta, sexta e domingo. Eu, minha esposa, minha sogra, um irmão que eu chamo ele de 001, quero mandar um abraço para ele, irmão Elson Santos, esposo de Bárbara, o 001. Então, Gilvá, Quindiara, Ana Beatriz, Maria de Fátima, Elson, né? E uma irmã chamada Cami Santos. Então, ao sair da Nova Esperança, como eu pastorei a Nova Esperança 10 anos, então tinha um vínculo, mas fiz questão de, olha, eu estou começando algo novo, cada um no seu canto. Mas veio comigo da Nova Esperança esse irmão Elson Santos e a irmã Cami, que tinha, esses dois irmãos têm um vínculo mais de coração comigo, e a minha sogra, que também se converteu comigo na Nova Esperança. E aí começamos a Betel com Gilvac, Dinha, Bia, Fátima, Cami e Elson. 6 pessoas. 6 pessoas. Dia 4 de janeiro de 2015. Foi o primeiro culto. Eu tenho algumas fotos em casa. E aí estamos tocando essa obra que o Senhor nos confiou. Mas guardando um conselho que um pastor me deu. E esse conselho é: trabalhe como se nunca fosse sair, mas quando for o tempo de sair, saia sem olhar para trás. Porque a obra não é nossa, é de Deus. Então já estamos pastoreando a Betel há 10 anos, totalmente intenso, mas com essa certeza. Quando chegar o momento, tenho certeza da missão cumprida. A Betel continua em Jauaquara e Gilvac, com a família pastoral, se essa for a vontade do Senhor, vai começar uma igreja em outro lugar ou pastorear em outro lugar, porque esse conselho está no meu coração. 3 conselhos que me deram, que eu não esqueço. Se não me engano, 3, deixa-me ver. O primeiro é esse: trabalhe como se nunca fosse sair, mas quando for o tempo de sair, não tenha o coração preso, nem olhe para trás. Então, você que está aí do outro lado, pense dessa maneira e tenha isso no seu coração. Amém. O importante é ter a sua convicção em Deus. Você é chamado, trabalhe com todas as suas forças. Mas quando for o tempo de dar um passo a mais, um outro passo, uma outra direção, a mesma coisa de Abraão, a mesma coisa de Gilvac, chegar isso para a sua vida, vá sem olhar para trás. Porque é um novo tempo para você, um novo tempo para a tua família, para o teu ministério, para a tua vida. Um outro conselho que me lembro também, que esse pastor me deu na minha ordenação, e depois me lembro para abrir essa gaveta da minha ordenação. Tenha cuidado com poder, dinheiro e mulher. Esses 3 pilares destroem qualquer um. Então são 3 áreas que eu sou extremamente vigilante. Essa questão do sexo oposto, questão
de qualquer maneira, o ser pastor, o microfone, isso aqui é uma arma, isso não nos dá poder. Pastor. Então, tenham cuidado com essa influência que temos e vamos seguindo. Me permita falar um pouco sobre a minha ordenação, né? Que quando saio da Nova Esperança, eu estou consagrado a evangelista. Aí, estabeleço a Betel, e aí, algo importante também, né? Hoje, a Betel tem 10 anos, e as pessoas olham para a Betel como é que em 10 anos já tem essa estrutura. Deus. E aí tem alguns milagres de Deus para dizer para vocês e contar para vocês um pouco do milagre Betel. Estabelecemos a Betel 4 de janeiro de 2015. Passamos um ano nessa garagem. Um ano evangelizando. Nunca tivemos um culto vazio. Glória a Deus. Começamos com 6 pessoas, mas sempre uma igreja muito bem visitada. As pessoas foram se convertendo. As pessoas aqui de Jaraguá sabem que eu sou intenso. Então, eu gosto do evangelismo intenso, eu sou do toque, eu sou do abraço, eu sou do falar alto, eu sou de meio. Eu sou intenso, eu sou ligado no 220. E aí um trabalho que tínhamos de carro de som, num bairro pro culto de círculo de oração na quarta-feira, e a igreja avançando. Após um ano, 4 de janeiro de 2015, 16, 17. 4 de janeiro de 2017, um ano após a garagem, nós já estávamos no templo da Igreja Batista Glória a Betel. Deus. O templo hoje, esse templo, ele é 8 por 21. Para a nossa realidade de Jaraguá, um templo grande. Sim. E estamos aí, avançando. Aí as pessoas, a igreja ficava, pastor, a ordenação. Eu disse, irmãos, olha bem, eu sou pastor há mais de 10 anos. Então, o título pastor, para mim, é o que menos importa. Eu quero ganhar almas, fazer o trabalho do Senhor. E aí ficamos um ano na garagem, inauguramos o templo. Aí, após 2 anos da inauguração da Betel, do estabelecimento da Betel, veio a minha ordenação. O presbitério pediu a minha ordenação ao pastoreio, a igreja, a assembleia pediu a minha ordenação. E aí fomos em busca dos pastores, da mesa diretora. Aí algo que eu fiz questão de ter na minha ordenação foi o pastor Isaac. O pastor Isaac foi o pastor que me consagrou, porque foi de quem ouviu o evangelho. Então achei aquele simbolismo importante para mim, tê-lo impondo as mãos sobre mim. Glória a Deus. Para a continuidade do ministério pastoral. E o pastor Isaac me deu a honra. E aí, no dia 20/5, na data do meu aniversário, 20/5 de 2018, eu fui ordenado ao ministério. Para a glória Glória a Deus. do Senhor. Glória a Deus. O pastor Isaac, que ele é bem falado, inclusive ele vai estar aqui conosco, Bênção. gravando testemunho. Eu sempre que venho a Jaguaquara, né, tenho a honra de estar ali com eles. De fato, ele tem um legado já, né, muito grande aqui. 45 anos né, de ministério pastor? pastoral. 45 anos de ministério. Que maravilhoso. E pessoas têm aqui histórias, pessoas que se converteram como o Senhor. Isso. Ali com o pastor Isaac. E o Senhor falou algo aqui, né, sobre que me chamou muita atenção, na verdade, Certo. né? Eu sei que cada parte aqui vai falar com alguém, né? Quando a gente vai no culto, cada um pega Pega a sua parte. a parte que lhe corresponda, né? Isso. Deus, assim, é um Deus maravilhoso, né? Multiforme em graça, uma só palavra que se divide, às vezes é toda para a pessoa, né? Mas como eu digo lá, às vezes para minhas amigas, já peguei a minha porção, né? E isso é muito forte quando o Senhor fala aqui, né? Que a gente começa a nossa caminhada, mas há momentos na vida que Deus, né, quer fazer algo diferente. E é muito difícil, né, pastor? Cortar o cordão umbilical. Muito. Né? Porque assim como Abraão, quando ele foi chamado, sai da tua terra, da tua parentela, a gente lê esse versículo e outros da Bíblia e parece muito fácil, né? Porque a gente faz aquela literatura e Abraão saiu da sua terra, Deus disse, sai da tua terra, deixa tua parentela.
mas era deixar toda a sua vida, né? Era deixar costume, origem, cultura, né? Era deixar a estabilidade da sua família, o lugar que já estava marcado, né? E a gente tem muito isso da marca do lugar. A gente já vê isso no colégio. A gente no colégio, acho que é mais ou menos assim com a maioria das pessoas, a gente costuma sempre sentar quase no mesmo lugar. Verdade. Né? Tanto é que se alguém chega e senta lá, oi, tá no meu lugar. Bem Esse lugar é meu. Isso. Né? Na igreja, eu observei, não sei se o senhor como pastor já observou, geralmente sentam sempre no mesmo lugar ou no mesmo lado. Isso. Né? Porque eu lá em casa, na minha casa, a minha cadeira é certa lá na mesa. Outro dia estava minha irmã, né, nos visitando lá na Espanha, e ela sentou no lugar que eu sento. Falei, não vou. Sentei do outro lado, falei, perdão, volta aqui para esse lugar que eu não vou conseguir almoçar. Então, você fica assim, desencontrado. Não é? Então, nós somos muitos disso, né, pastor? De Verdade. lugar. Então, para Abraão, imagine. E ainda mais que a proposta de Deus vai para um lugar que eu te mostrarei. Né? Deus disse, eu estou te mostrando aqui um lugar, ó, vai ali, que ali tem uma terra, né, que mana leite e mel, eu te mostrarei. Ele teve que sair e esperar, né, durante o caminho. Então, assim, Deus, ele costuma fazer isso, né, pastor? Nos tirar da nossa comodidade. Verdade. E que bonito que o Senhor fez ali. Também não foi, naquela época, menino para aceitar de qualquer maneira. O Senhor buscou a confirmação. Tem, porque é uma decisão que vai interferir na minha vida, uma decisão que interferia na minha vida, na minha esposa, na minha filha, em uma igreja, no caso a Nova Esperança, o estabelecimento de uma outra. E aí, como você disse, olha, o cortar o cordão. Tem um exemplo que dou em mensagem, é o seguinte: a vida é feita de ciclos. Sim. Ciclos começam, ciclos terminam, né? E na época, para fechar esse ciclo com a Nova Esperança, foi muito difícil para mim, porque era a minha vida. Imagina. Olha, eu nunca congreguei em outro lugar, não gostava de visitar outras igrejas, Nem tinha né? pretensão, Não tinha pretensão, a minha identidade é a Nova Esperança. Então eu sempre digo que eu sou filho da Nova Esperança. Entendo. Entendeu? Aí quando foi para cortar esse cordão, misericórdia. Dói, né? Dói. E aí, tipo assim, apesar de ter a convicção em Deus, ter certeza, um passo no escuro, irmão. Tem um laço, né? Também, né? Que une. Isso. Apesar da minha certeza, mas tem o emocional, né? E aí eu tenho que render louvores a Deus pela vida da minha esposa. Minha esposa realmente foi uma base firme. Uma base firme para, me permite linguajar, segurar a peteca, como nós falamos aqui. Olha, minha esposa foi quem me ajudou emocionalmente para gente superar aquele momento. Porque espiritualmente eu tinha convicção, mas emocionalmente você tem que reorganizar seus pensamentos. E aí, Mirandinha colou comigo e glória a Deus. Teve avançamos. todo o apoio ali da sua esposa. Sempre. Glória a Deus. Está comigo, já estamos um ao lado do outro há 24 anos. Mais da metade da minha vida é ao lado dela. Então eu tenho 44 anos, então já há 24 anos nós estamos juntos. Para a glória do Senhor. Do Senhor, né? Glória a Deus. Eu tenho aqui uma curiosidade sobre seu nome. Gilvac. Gilvac. Significa alguma coisa? Ou seu pai? Onde achou o seu nome? Olha, esse problema desse nome, Maria de Lourdes, não vai ficar zangada, no caso minha mãe. A história desse nome é o seguinte: segundo minha mãe, ela pegou vários nomes, né? Tal, e deu para o meu pai escolher. E aí não tem assim, uma explicação do porquê ele escolheu, mas segundo ela foi uma escolha do meu pai, Gilvac. Eu já procurei em busca de algum significado, não tem. Não tem, foi algo mesmo. Uma curiosidade, faça pesquisa aí no Google, só aparece eu. Sério? Nossa, é único. Gilvac. A última vez que eu fiz essa pesquisa, da maneira que escreve, né? Então, meu nome é com CK no final. Sim. Quando coloca Gilvac com CK no final, só aparece Gilvac Miranda. Então, não posso nem fazer nada de errado que vai dar problema. E também não vou fazer, não. Mas nós temos um outro Gilvac aqui em Jauaquara. Eu, na realidade, não o conheço, mas a informação que tenho é um homem chamado Pelé.
mas o nome dele é Gilvac, mas é com Q-U-E. No final, aí minha mãe fica toda. O outro Gilvac é Q-U-E, o meu é Gilvac com CK. É marcado, Mas não tem, né? não tem nenhum... Separado, algo único. É algo único, não Algo tem nenhum único. significado específico, não. Pelo menos até então não encontrei. Se alguém encontrar e quiser mandar pra mim, diz, ó, seu nome é isso, em tal cultura. Quem sabe tem, né? Que maravilha, que E maravilha. aí vamos avançando. Glória a Dessa Deus. maneira, Rosana, é um pouco da minha história, do que Deus tem feito Amém. em nossas vidas. Hoje a Betel, agora em janeiro, dia 4, completou 4 de 25, completamos 10 anos. Para a glória do Senhor, uma igreja que está estabelecida, um ministério estabelecido, um presbitério, um corpo de obreiros. Eu aproveito e quero mandar um abraço aos membros congregados, em especial os obreiros da igreja, que é quem está no dia a dia conosco, fazendo a obra, cuidando do povo. E é uma igreja que continua crescendo. Glória a Deus. Havia uma curiosidade, né, uma preocupação comigo, quando o Senhor me deu esse nome, né, Igreja Batista Betel. Eu disse, meu pai, será que não tem outra Betel na cidade? Porque pelo fato de ter várias igrejas, Sim. muita gente, eu particularmente não conheço todas as igrejas por nome. Então, você conhece o pastor, mas não conhece o nome da igreja. Aí eu fiquei numa preocupação, eu disse, meu pai, o Senhor já me deu o nome. Se eu chegar num cartório e já tiver outra igreja registrada com esse nome, o que é que vai ser da minha vida? E aí fui pro cartório em busca de fazer o registro, né, do nome para o estabelecimento do CNPJ. E aí quando cheguei lá que a escrivã me disse que não tinha, que tem que fazer uma pesquisa, né? Aí fez a pesquisa, não tinha nenhuma igreja com esse nome. E aí estabelecemos Igreja Batista Betel, fizemos o registro, totalmente legalizado, estatuto, regimento interno, toda essa parte burocrática, né, que é necessário dentro da lei dos homens. E aí apresentamos a documentação, tudo necessário, e a Betel está aí, 10 anos. Glória a Deus. Uma pré-adolescente. Amém, amém. Uma pré-adolescente na presença do Senhor, né? Que ao Exatamente. mesmo tempo, né? Uma pré-adolescente, um jovem na presença do Senhor, ganha o mundo. Isso. Né, pastor? Isso. Glória a Deus. Até voltando aqui um pouquinho, lembrei, né? Sobre que o pastor Isaac, né? Quem lhe consagrou e quem Isso. foi a pessoa que Deus usou ali para falar o seu coração e que o Senhor fez a sua decisão. Correto. O pastor Isaac também foi ele que me consagrou a missionária aqui em Oi, Jaguaquara. que benção, irmã. Eu já morava foi algo assim muito preparado, muito especial, na verdade. A minha igreja, ela não consagra missionários, não Certo. tem pastora, Uhum. né? Mas as mulheres que trabalham lá são ativas e, como o senhor falou, não precisa do título, né? O meu pastor é um pastor abençoado, que nos dá muita liberdade. O tempo que eu estive ali à frente do Ministério das Mulheres, nós tínhamos desempenho como de pastora, como o meu pastor mesmo fala, de missionários, embora não consagra, mas um pastor que apoia completamente, uma igreja realmente missionária, né? Mulheres sobem no púlpito, sim, e pregam, né? E exercem ali ministérios, independentemente, né, de consagração. Mas o Senhor havia me dito aqui em Jaguaquara uma vez, usando uma profeta, isso no início da minha fé, que Deus havia me chamado, né? Falou, Deus te fará uma missionária. E foi incrível que um dia eu estava, numa dessas vindas aqui no Brasil, o pastor, ele ia fazer uma consagração com algumas irmãs da igreja, a missionária, e eu estava lá, né, costumava sempre ir na igreja do pastor Isaac, costumo quando estou aqui, né, agora estou um pouco devendo, né, pastor, como estou na gravação, né, do podcast, então fica mais complicado, mas ele já me chamou, tem um dia lá, vou lá levar uma palavra, que para mim é sempre uma honra, e ele falou, vem também, né, ele já me chamava missionária, vem missionária que eu também vou te consagrar. E realmente ali eu vi que era Deus, né? E foi assim algo muito especial para mim. Então eu tenho assim o pastor em um lado assim, em um lugarzinho bem especial assim na minha vida, né? Ali a missionária Zuíta, que Deus abençoe grandemente esse casal. Mas isso, pastor, antes de finalizarmos aqui, eu sei que tem pessoas aqui ouvindo, né? O pastor, ouvindo sobre essa trajetória, sobre esse chamado. E tem jovens aí, né, pastor, sendo chamados, pessoas também que Deus tem chamado para galgar um outro nível,
né, aí direcionado pelo Senhor e ouvindo aqui o seu testemunho, porque eu também digo que cada testemunho tem endereço certo. Em geral, fala com todos, né, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, mas tem certos trechos aqui dentro do testemunho de cada pessoa que Deus vai falar particularmente com cada um de nós. Verdade. Né? Então, pastor, antes, né, vou pedir para o senhor orar aqui por nós, fazer um clamor por esse povo de Deus, fazer um clamor aqui por essas pessoas aí de chamado, mas que também querem recuar, tem medo, porque o medo, porque o novo dá medo, e eu sei que o seu testemunho é uma injeção de ânimo. Né? O senhor falou ali também sobre a sua filha, sobre a profecia, sobre crer, né? E Deus realizou o desejo do seu coração, da sua esposa também, da Indiara. Isso. Né? Deus ali realizou. Então, você também que está aí, continue profetizando salvação na sua casa, acreditando que aquilo que Deus falou com você, com a sua família, vai se cumprir, como Deus realizou na vida aqui do pastor Jeovac. Amém, amados? Mas antes, pastor, vai deixar aqui um versículo para nós, claro, né, pastor? E depois claro, fazer um clamor por esse povo de Deus. Amém. Olha, me permita acrescentar alguns vontade, conselhos. Dentre tudo que falamos, quero de uma maneira muito específica ministrar ao seu coração o seguinte. Amém. Você jovem, o versículo quero deixar, e um versículo que não é só para os jovens, mas em especial. Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ultimamente eu tenho ministrado de uma maneira muito intensa na Betel, dizendo o seguinte, que tudo em nossa vida se resume o amor a Deus. Amém. Quando você ama a Deus, você renuncia os prazeres da carne, da mocidade, todo e qualquer ato pecaminoso. Quando você ama a Deus, você quer colocar a sua vida de acordo à vontade dele. Quando você ama a Deus, você tem um ouvido sensível à voz do Senhor. Quando você ama a Deus, você entende que não é mais sobre a sua vida, Amém. mas sim a sua vida a serviço do reino. Amém. Quando você ama a Deus, você entende como o apóstolo Paulo entendeu. Não mais vivo eu, Amém. mas Cristo vive em mim. Então, que da mesma sorte você possa entender esse amor, que esse amor adentre em tua vida, adentre em teu coração e possa te transformar. Eu contei um pouco da minha trajetória, desde a infância até agora os 44. Observe que minha vida foi uma vida de decisões, mas todas as decisões assertivas, exceto a de se afastar dos caminhos de Deus. Então, para você que está afastado, a semente do Evangelho está em você, mas você está afastado. Volte. Enquanto a vida há esperança. A partir do momento que você voltar para Cristo, se colocar diante de Cristo, porque você ama esse Cristo, vem as próximas decisões. Eu decidi em amar a Deus e amar a minha família. Amém. Desde jovem eu sabia que queria casar, constituir família. Não fui chamado para o celibato. Se de repente você ama a Deus e quer servir ao Senhor dentro desse ministério, aqueles que têm esse ministério, ame a Deus e siga. Mas se você não tem esse chamado para o celibato, para ser solteiro, tome a decisão pela família. Busque uma pessoa de Deus. Case-se. Constitua família. Tenha filhos. Família constituída, amor a Deus, amor à sua família e, em terceiro lugar, exatamente nessa ordem, ame a igreja. Ame a Deus, ame sua família, ame a igreja. Você que está na sua igreja, ame os irmãos, cuide dos irmãos, trabalhe com seus pastores, trabalhe com seu ministério, faça a obra de Deus crescer. Então, se você viver a intensidade desse amor,
dentro dessas 3 áreas, a Deus, família e igreja, eu tenho certeza que você terá uma vida plena, feliz, completa. Tudo isso em Deus. Não se esqueça disso, ok? Que o meu testemunho fique em seu coração, na sua mente, tá bom? E possa produzir em você transformação. Como eu digo lá na igreja, Rosana, caminhando por fim, nós vamos orar e depois eu quero lhe dizer algo. Amém, pastor. Podemos orar? Podemos orar. Você que está em casa, quem sabe em casa, em seu trabalho, enfim, onde você esteja, oremos ao Senhor. Amém, Jesus. Querido e eterno Deus, quero te render louvores pela tua bondade, fidelidade e misericórdia sobre nós. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado e tem nos fortalecido. Quero apresentar esse irmão, essa irmã, essa pessoa que nos assiste nessa hora, Pai. Vai ao seu coração, à sua mente. Coloca todas as coisas em seu devido lugar. As incertezas da sua vida que possa ser preenchida pela direção do teu Espírito. Assim como o Senhor direcionou a vida de Abraão, a minha vida, a vida da Rosana, assim como o Senhor tem direcionado todas as coisas, que essa pessoa entenda que tudo aquilo que ela tem vivido até o dia de hoje, Senhor, Deus amado, nada escapa do teu olhar e da tua potente mão, mas que ela, Senhor amado, se sinta amada, protegida e provida pela tua presença. Tome as decisões que precisam ser tomadas, mas decisões em oração, em uma busca da direção do teu Espírito para a sua vida. Também quero te pedir que todo e qualquer tipo de conflito no meio da família, no meio, Senhor amado, dos entes queridos, lança por terra. Essa família pertence ao Senhor. Que essa pessoa não desista do seu casamento, dos seus filhos, da sua estrutura familiar. Que essa família seja alcançada, que essa pessoa, Senhor amado, que está quase desistindo, Senhor, sinta-se renovada para prosseguir. Que o amor adentre ao seu coração e que essa família seja restaurada, que esse casamento seja restaurado em nome de Jesus. Que se estabeleça um novo tempo para a vida dos nossos irmãos. Eu determino isso agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém, aleluia, Espírito Santo. Dessa maneira. E aqui vamos caminhando para o fim? É? Olha, Rosana, eu quero render louvores a Deus pela tua vida, pelo projeto que o Senhor colocou em teu coração. Tudo aquilo que Deus coloca em nosso coração, temos que fazer sempre com toda intensidade, toda a força, porque é um chamado. E assim como Deus me chamou na juventude para o pastoreio, eu tenho certeza que é um chamado de Deus na tua vida, para as redes sociais, para alcançar pessoas, para continuar trabalhando para Cristo. Te parabenizo pela tua iniciativa, pela tua coragem, pela tua força em fazer aquilo que Deus tem te confiado. Um jaguaparense em outra nação, proclamando o Evangelho, mas também levando o nome da nossa cidade, da nossa terra, do nosso povo. Que Deus em Cristo te abençoe. Sinta-se abraçada pelo pastor Gilvac, pela Igreja Batista Betel, pelo nosso povo, no nome de Jesus. Continue avançando hoje e sempre. Amém. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada. Guardarei todas as palavras como Maria, né? Guardava Amém. todas as coisas no seu coração. Amém. Eu fico muito grata pelo Senhor ter aceitado, né, o convite de estar aqui e tenho, assim, na verdade, me sinto abençoada por Deus, por isso que está acontecendo aqui, né? Tem sido muito especial para mim, como eu havia falado aqui em off para o Senhor, tem sido algo realmente assim, favor, graça de Deus, né? E a gente já sabe que isso não há nenhum merecimento nisso. É pura graça e misericórdia, e eu agradeço de verdade a sua vinda, né? De ter deixado a sua igreja, a sua família e ter estado aqui nesse tempo. Amém. Muito obrigada. Amém. Finalizo, olha, lá na igreja eu finalizo assim, eu vou finalizar a minha parte, você finaliza Ok, a sua. de acordo. Olha, lá na igreja eu sempre digo o seguinte, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus esteja sobre a tua vida e também sobre
a tua família. Olha, eu te amo, Jabaquara, te amo, Nações, amo minha família, amo meu Deus e amo a Igreja Batista Betel. Um beijo glória. no coração de vocês. Deus abençoe, Amém, Rosana. Amém. Glória a Deus, amados. Vocês acabam de assistir aqui o testemunho do pastor Geovaque, aqui de Jabaquara, Igreja Batista Betel, fica aqui na Bela Vista, Isso. né, pastor? Aparece lá se você ainda não tem nenhuma igreja e mora aqui em Jabaquara, vai lá que você vai ser abençoado. Se você está como eu aqui de passagem, né, você é filho daqui ou não e está aqui de visita, vai lá para você ser abençoado. E assim chegamos ao final de mais um Pod Cristão. Aqui você pode contar o seu milagre. Vou pegar aqui emprestado um pouquinho do término do pastor Geovaque. Te amo, né, Jabaquara? Eu não sei fazer bem o coraçãozinho. Tá vendo, irmã? Aí o coração aqui, saiu. Saiu, né? Vou plagiar aqui, o pastor Geovaque. I love you, te amo, Jabaquara. Em espanhol, te quiero, Jabaquara. Que Deus os abençoe muitíssimo. Nos vemos, se Deus quiser, no próximo episódio. Que Deus os abençoe. Porque você pode contar o seu milagre. Porque você pode